Olá, eu sou a Maria Vitória, estudante de jornalismo e criadora do blog O Som de Ribeirão, onde você fica por dentro de tudo o que acontece na cena independente em Ribeirão Preto. Hoje vamos falar sobre as dificuldades de ser artista independente e tudo que engloba essa forma de produção. Para isso eu trouxe um convidado especial, Alan de Faria. Obrigada, Alan, por ter aceitado o convite de falar aqui com a gente hoje. Imagina, Maria, o prazer é meu. Obrigado você pelo convite. Esse é um tema que eu gosto bastante e para mim é uma honra estar aqui conversando sobre esse assunto. Além de músico, o Alan também é produtor musical e faz parte do coletivo Na Banguela, que apesar de estar atualmente parado, sempre teve um foco exclusivo na música autoral e já realizou shows com mais de 100 artistas de todo o Brasil, Argentina e Colômbia. Ele também produziu o documentário A Cena é Isso, que investiga a cena da música autoral de Ribeirão Preto com entrevistas de 24 artistas, produtores e gestores de casas de shows. Alan, na sua opinião, quais são as maiores dificuldades que os artistas independentes passam hoje em dia? Maria, não tenho uma resposta específica para essa pergunta. Eu vou tentar ser bem sucinto aqui, mas são várias dificuldades. A primeira dela, e a principal, eu acredito, é muitas vezes o artista não ter um olhar para a sua carreira, um olhar apurado de gestão. Qualquer carreira, principalmente a carreira artística, musical, ela requer que você seja profissional. E para você ser profissional, você precisa ter investimento, você precisa ter um horário de trabalho, você precisa de planejamento e, claro, você precisa principalmente de retorno. Então, assim, eu acho que essas lacunas todas, muitos artistas muitas vezes tentam ocupar o espaço da música como um hobby, às vezes coloca um pouco de dinheiro aqui, mas não se planeja direito, não se organiza e acha que lá na frente vai ter um resultado, acha que se tocar em uma rádio, se for para um programa de televisão ou se determinado artista divulgar o seu trabalho, ele vai conseguir chegar ao sucesso. Mas assim, eu acho que tudo depende de uma constância muito grande de como o artista vai olhar a sua carreira e vai fazer a gestão do seu trabalho. Então eu acho que, assim, resumindo, eu acho que a principal dificuldade é o artista realmente entender que ele precisa fazer uma gestão muito profissional do seu trabalho e ele precisa saber aonde ele quer chegar. Porque se o artista não tem esse plano de olhar para o futuro e pensar onde ele quer chegar, o trabalho dele vai ficar por isso mesmo. Na sua opinião, como que a liberdade artística se diferencia quando você é um artista independente e quando você tem um contrato com gravadora? Tá, vamos lá. A gravadora, ela está investindo em um produto. Então, quando uma gravadora faz um contrato com o artista, ela precisa de um retorno. Então, eles vão moldar o seu trabalho para que ele dê algum retorno financeiro para eles em algum momento. O artista de gravadora, ele tem uma obrigação, digamos, contratual, para trazer uma devolutiva financeira para a gravadora. O artista independente, ele não tem essas amarras. Ao mesmo tempo que ele tem a liberdade de poder criar, ele também está um passo atrás. Por quê? Porque a gravadora, ela vai colocar dinheiro, ela vai colocar uma equipe, ela vai colocar uma grande leva de trabalhadores da música, né, produtores e tudo mais, que vão fazer o artista focar só em tocar, em cuidar da sua parte criativa e em tocar. O artista independente, ele não tem essas regalias. É claro que ele não precisa trazer esse retorno para a gravadora, mas ao mesmo tempo ele está um passo atrás. Por quê? Muitas vezes ele não tem os recursos que a gravadora tem, ele não tem os profissionais para trabalhar que a gravadora tem. O artista independente é aquela pessoa multitarefas, que desempenha todas as funções do seu trabalho. É ele que toca, é ele que cria, é ele que divulga, é ele que cuida das redes sociais, é ele que marca show, é ele que faz o booking. Então, assim, ele é obrigado a cuidar de todas as etapas porque ele não tem como pagar uma equipe para isso. A gravadora, geralmente, ela te dá todos esses profissionais e você tem que cuidar só desse lado artístico seu. Então, assim, tem um lado bom, tem um lado ruim de ser independente. Acho que a pior coisa de ser independente é você não ter os recursos necessários. E aí você vai gravar sua música, você vai gravar com uma qualidade geralmente inferior, você vai ter os instrumentos que são inferiores, você vai ter menos tempo para focar na sua parte criativa, porque no restante do dia você está focado em dar vida para o seu trabalho, né, fora da parte criativa.
Então, assim, o artista independente, ele sofre muito, né? Tem todo esse glamour de falar que você não depende de ninguém, você não tem que dar retorno para ninguém, mas ele está sempre um passo atrás em relação a recurso, a estrutura, a qualidade. A gravadora te dá tudo isso. O artista independente, ele não tem tudo isso. Então, ele está um passo atrás do artista de gravadora. Então, assim, o artista da gravadora, ele é um produto. Não que o artista independente também não seja, ele é também um produto. Mas, na gravadora, você tem que dar retorno para eles, né? Você tem um prazo de tempo para trazer esse retorno. O artista independente não. Ele está lá, ele vai sobrevivendo, ele vai comendo pelas beiradas, ele vai vendo aonde ele consegue chegar. E assim, é um caminho mais difícil, mais árduo, mas ao mesmo tempo você não tem aquela obrigação taxativa de devolver algo para alguém. Falando um pouco sobre o cenário independente em Ribeirão Preto, você acha que a cidade oferece boas oportunidades para artistas independentes? Não, não oferece. A gente tem que fazer um recorte geográfico. Ribeirão Preto não é um grande centro urbano que valoriza a arte como deveria valorizar. Mas as coisas também não são tão ruins assim. A gente percebe muitas vezes que o cenário independente ele funciona de um jeito completamente diferente dos grandes espaços musicais. E para falar disso, o documentário que nós fizemos em 2021 com o Na Banguela, para mim, particularmente, foi muito esclarecedor, porque ao mesmo tempo que eu fui entrevistar os artistas, e eu como artista já sabia um pouco do que os artistas pensavam, mas eu tive que me desdobrar também e entender os gestores de casas de shows, os produtores. E eu cheguei à conclusão de que tudo gira em torno do dinheiro, não tem como não ser assim. E os gestores de casas de shows, ao mesmo tempo que eles querem abrir para o artista independente, eles têm um problema. A música autoral, o artista independente, ele não vende tanto quanto aquele artista cover que vai tocar uma música massificada, que as pessoas conhecem e que às vezes escolhem sair de casa para escutar aquilo. Sim. E eles precisam se preocupar em vender, porque eles têm contas para pagar, eles têm um espaço para fazer a gestão, tem funcionários, tem estoque, tem um monte de coisas que está por trás do show do artista. Então, assim, eu procurei entender ambos os lados para chegar à conclusão de que realmente Ribeirão Preto não é um bom lugar ainda para os artistas independentes, mas sim, nós temos lugares que valorizam os artistas. Financeiramente, são lugares que pagam muito mal, até porque eles não têm condições de pagar tão bem assim. Eu acho que também existe um certo vício do gestor em olhar para o artista independente e achar que por ele ser artista autoral, por ser um artista emergente, ele merece menos. Então isso também vem um pouco... Como se ele estivesse dando uma oportunidade para o artista mesmo, né? Não que ele não esteja dando uma oportunidade, ele está, mas ao mesmo tempo ele tem que entender que aquele trabalho que o artista vai apresentar ali, ele não acontece só em cima do palco. Tem todo um trabalho preparatório que vem de muito tempo antes, né? Que o artista gasta com isso, ele tem que investir em estudo, ele tem que investir em instrumento, ele gasta com estúdio, ele gasta com gravação, muitas vezes ele gasta também pagando outros músicos para tocar com ele. Então assim, o artista para chegar no palco, ele precisa de muito tempo de trabalho e de estudo antes. E se ele não faz isso, ele não chega no palco nunca. E muitos gestores acham que ele está fazendo um favor em te colocar naquele palco. Então assim, não é. Eu entendo o gestor que tem contas a pagar, mas o artista também é um ser humano que tem contas a pagar. E geograficamente falando, a gente está em um lugar que a gente mais importa cultura do que necessariamente produz para fora. E quando eu começo a trabalhar com música aqui em Ribeirão Preto, né, a trabalhar como produtor musical, eu vejo uma dificuldade muito grande em encontrar nas casas de shows alguns dias específicos do mês que eles vão abrir para os artistas autorais. Se a gente olhar hoje as redes sociais de divulgação mesmo, né, dessas casas de shows, se você pegar para olhar esses eventos, os artistas da música autoral que vêm tocar são artistas de fora. É gente que está fazendo sucesso no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Belo Horizonte, em outros lugares, que teve uma música que tocou numa novela, ou que teve uma música que bombou numa playlist do Spotify, ou que teve determinado álbum que fez muito sucesso e veio tocar aqui. E o artista daqui, que é emergente, que precisa de oportunidades, ele consegue chegar lá? Às vezes consegue fazer uma abertura de um show aqui, vai tocar num espaço que às vezes nem cobra,
né, para outra pessoa assistir. Então, assim, geograficamente falando, o recorte de Ribeirão Preto, dentro do interior do estado de São Paulo, o lugar que ocupa no Brasil, a gente tem esse problema até de formação, até de base, né? A gente tem, historicamente, em Ribeirão Preto, um problema de importar muita cultura e não olhar para quem está aqui produzindo. E isso passa pela desvalorização financeira, mas também por uma questão histórica e cultural. Para quem está começando agora a produzir de forma independente, você teria algum conselho? O que você diria? Pensa bem se é isso que você quer, se é isso que você quer para a sua vida. É a primeira coisa que eu posso falar. Mas assim, não quero parecer pessimista, mas eu acho que tem que ser muito honesto com quem está começando de pensar aonde quer chegar. Porque olha, vamos lá, o artista que está começando, ele precisa entender que ele tem que fazer uma gestão de carreira, ele tem que cuidar da sua imagem. Não basta ele ter uma música boa gravada. Tá, beleza, gravou a música é legal. Para quem você vai mostrar essa música? Quem vai ouvir a sua música? Como você vai provocar as pessoas a terem acesso à sua música? Quais são os mecanismos e as ferramentas que você vai usar para as pessoas chegarem a ter acesso à sua música? Então, assim, você tem que cuidar da parte visual, tem que fazer um ensaio fotográfico, você precisa cuidar das suas redes sociais, isso é imprescindível para o artista. O artista, querendo ou não, da música, gravou uma música, você tem que divulgar, vai colocar onde? Põe no YouTube? Beleza, mas e as plataformas de streaming? Um contratante, ele vai olhar tudo isso. Poxa, você tem um clipe gravado? Conta ponto. Você coloca uma música no Spotify? Conta ponto. O contratante, ele precisa pensar que ele vai ter que vender, né, o seu trabalho para o público. Então, assim, ele tem que se preocupar com o retorno financeiro também, mas, ao mesmo tempo, o contratante tem que ser pego pelo artista através da qualidade do seu trabalho, por uma boa distribuição do seu trabalho e pela imagem que o seu trabalho também traz. Não basta ter boa música, não basta ser um grande compositor, não basta tocar bem o seu instrumento, você precisa cuidar muito bem de tudo. Se você não tem pessoas que possam cuidar das outras partes, que não são necessariamente a música, você precisa aprender a fazer isso, e tem que fazer isso muito bem, porque tem muita gente tem muitos artistas excepcionais em Ribeirão Preto, mas que não sabem fazer a gestão do seu trabalho, ou às vezes não tem o tempo necessário para fazer a gestão adequada do seu trabalho. Então, para o artista que está começando, a primeira coisa que eu quero falar é aonde você quer chegar e como você vai cuidar da gestão do seu trabalho, qual é o seu planejamento para cuidar disso. Por exemplo, como você vai vender o seu show? É você mesmo que vai entrar em contato com o contratante? Por exemplo, eu não acho adequado o músico entrar em contato com o contratante, mas isso acontece muito. Por quê? Porque o músico não tem ninguém para cuidar disso para ele. É onde entra o trabalho do produtor. O produtor é aquela pessoa muito importante que, assim, ele vai pegar o material que o músico tem, ele vai analisar. Tá faltando alguma coisa? Ele devolve para o músico. Isso aqui precisa de um release. Tem que fazer um ensaio fotográfico, você precisa criar um produto novo para poder vender o seu show. A gente quer vender para uma unidade do Sesc, vamos ligar para São Carlos, ligar para Ribeirão Preto. Beleza, aí o contratante vai olhar o seu trabalho. Poxa, é um trabalho antigo, o artista não se atualizou, não lançou nada. Então, assim, ele precisa se renovar também. E ele precisa saber olhar para tudo isso. A rede social está abandonada, o contratante não vai querer te contratar. Alan, mais uma vez, muito obrigada por compartilhar com a gente o seu conhecimento e a sua experiência. Foi uma honra te receber aqui hoje. Imagina, Maria, eu agradeço a oportunidade, gosto muito de falar desse assunto, gosto de tocar nesses pontos de carreira, né? É um ponto importante para a gente pensar. Espaços como esse são fundamentais para quem é artista e para quem não é também, entender um pouco o lado do artista. Obrigado pela oportunidade. Para quem quiser saber mais sobre o trabalho do Alan e sobre tudo que acontece na cena independente de Ribeirão Preto, fique ligado em O Som de Ribeirão.